4 ações que ainda estão muito baratas, baratinhas nesse mês de novembro. O vídeo de hoje é sobre isso e nos próximos minutos eu e o Nathan, consultor de investimentos aqui do Clube do Valor, vamos te mostrar. A gente vai citar quais são essas ações baratas, a gente vai te explicar na prática por que elas estão baratas de acordo com a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que é uma das estratégias que a gente segue aqui no Clube do Valor. Vamos falar sobre alguns erros que investidores cometem e também sobre como é que funciona a nossa estratégia para você usar e saber também quais são aquelas ações que estão muito baratas, tudo isso num vídeo só. E se parece interessante, ele merece um like seu e um comentário dizendo qual ação que você tem hoje que você acha que é muito barata e nem todo mundo tá vendo. Enfim, comenta aqui abaixo enquanto eu passo a bola aí pro Nathan e ele segue aqui com o vídeo. A primeira ação que ainda está muito barata em novembro é do código SAPR11. E eu tô falando da Companhia de Saneamento do Paraná, a famosa Sanepar. Ela atua no setor de água e saneamento. Ela detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico da cidade do Paraná. Suas ações elas subiram 7,1% no último ano, já considerando o pagamento de dividendos. Quando a gente tira os dividendos, faz esse cálculo sem os dividendos, o crescimento ele é menor, cerca de 2% no período de um ano. Mas o que tem acontecido com a companhia nos últimos meses para esse crescimento lateralizado? Saíram os resultados do terceiro trimestre e se olharmos um pouco para o lucro líquido, no ano a ano, ele caiu em torno de 4,9%. Enquanto se a gente compara o terceiro e o segundo tri, esse indicador ele ficou praticamente no 0 a 0, com um aumento de somente 0,5%. Nesse mesmo report, a receita operacional líquida ela subiu 6,5%. Esse aumento é decorrente 1. do reajuste tarifário, 2. do crescimento de altos volumes faturados de água e esgoto e o terceiro do aumento de número de ligações. Por outro lado, os motivos do recuo do lucro eles são o crescimento de 15% dos custos e despesas operacionais da operação, que somados eles praticamente batem 1 bilhão no trimestre. A boa notícia é que houve um aumento do interesse do mercado no setor de serviços básicos, como é o caso de saneamento. O número de gestores que selecionaram esse setor como favorito da carteira, ele saltou de 23% de setembro para 40% em outubro. Isso acontece pelo motivo simples. Eles costumam ter uma previsibilidade maior de seus números, visto que eles oferecem contratos de longo prazo. Beleza, mas dito tudo isso, por que ela tá barata então, Nathan? Primeiro, preciso deixar claro que não é porque ela está sendo muito visada no mercado, a gente considera uma ação barata. A Sanepar é uma ação barata porque ela tem um EV/EBITDA muito abaixo. Consequentemente, o earn yield dessa ação, que é a relação inversa do EV/EBITDA, está mais alto que a média das ações da bolsa. E é por isso que com o earn yield de 18%, a Sanepar é uma das ações que ainda está entre as mais baratas da bolsa nesse mês de novembro. E aqui eu preciso fazer um rápido adendo, como nós estamos em um mês de divulgação de resultados, esse aqui é um retrato de uma situação do ranking hoje. À medida que as outras empresas elas forem divulgando seus números, consequentemente seus resultados, é possível que alguma dessas subam ou desçam dentre algumas posições. Agora vamos para a segunda ação, que ainda ela está muito barata em novembro, que são as ações da PRIO, do código PRIO3. Para quem não sabe, a PRIO é a antiga PetroRio, uma companhia nacional fabricante de gás e petróleo. No último ano, com dividendos, a ação chegou a cair cerca de 14%. Só que sem considerar os proventos, essa queda seria um pouco maior, mais do que 16%. Mas o que tem acontecido com a companhia nos últimos meses para puxar essa queda tão relevante? Nos últimos resultados divulgados pela companhia, o que aconteceu foi que o lucro líquido ele apresentou uma queda de 52% no comparativo anual. Em linha, a receita líquida caiu 40% no comparativo anual. Segundo a companhia, essa queda ela foi fruto de uma redução de 30% na produção do terceiro trimestre, além do recuo de 33% das vendas. E o que também contribuiu para a piora dos números foi o preço médio do barril de petróleo tipo Brent, que foi 8% menor
que no mesmo período de 2023. Além disso, a companhia destacou que a produção foi impactada por manutenções programadas em Albacora Leste e Frade. Segundo analistas da Goldman Sachs, os resultados eles foram considerados fracos, mas ainda assim, esse e outros bancos, como Bradesco e Citi, eles recomendaram a compra das ações. Entendido isso, por que ela está barata? Olhando o EV/EBITDA, a empresa está na casa dos 5%, muito abaixo da média histórica, mas também muito abaixo da maioria das empresas da Bolsa. Na conversão para o N-Yield, o que a gente encontra é um indicador muito próximo a 21%, o que torna a Prio 3 uma das ações mais baratas da Bolsa e de acordo com a nossa estratégia do Clube do Valor. Nós investimos em ações baratas com base no earning yield dessas ações. E daqui a pouco eu vou te mostrar e te ensinar de fato a selecionar esse tipo de ativo contra ações muito baratas, só que também eu preciso evitar que você cometa o erro que a grande maioria dos investidores cometem e que na verdade funciona como uma espécie de reação em cadeia dos erros e no fim das contas vira uma bola de neve. Mas me diz se você se identifica com a seguinte situação: você decidiu começar a investir na bolsa e para isso passa a ler tudo que é notícia sobre ações, mercado interno, externo, commodities. Depois de ler muito sobre o assunto, você notou que muitos analistas eles recomendaram a compra de ações como essa nesse mês. Aí tu conversa com teus amigos e todos dizem que estão comprando a ação X ou a ação Y. Exatamente essas que estão em todas as manchetes. Nesse momento que tu pensa, se todo mundo está comprando, então é a oportunidade do momento. E aí acontece algo muito parecido com o que aconteceu lá em 2007. O sentimento sobre a bolsa de valores era um bom e todo mundo queria tirar a sua pontinha ali. Só que aí, depois de ter comprado aquelas ações que estão em alta e também com uma alta demanda, passaram-se 6 meses e elas despencam. Seja por causa do preço da commodity, por causa de uma guerra que estourou, pela fala de algum político e aí vai, vários motivos. E aí o que acontece? Você começa a ler manchetes dizendo que é hora de vender essa ou aquela ação. Aqui, seus amigos falam no grupo de WhatsApp que também estão preocupados dizendo que vão vender tudo, que vão zerar a bolsa. E você o que tu faz? Fica com medo, se deixa levar pela emoção e também vende tudo. Muito parecido com o que aconteceu em 2008. Um ano depois de um bom desempenho, aconteceu uma queda generalizada na bolsa e todo mundo pulou fora. Só que qual o grande problema até aqui? Tu comprou as ações com uma alta demanda, enquanto a bolsa estava subindo, logo tu comprou tudo na alta, mas vendeu tudo quando estava caindo, ou seja, vendeu na baixa. Então, o pior aconteceu, ainda deixou de ganhar dinheiro no boom da bolsa que veio no ano seguinte, porque não teve constância. E esse fenômeno tem até nome, se chama Behavior Gap. Foi nesse tipo de comportamento que fez com que investidores perdessem dinheiro no melhor fundo de investimentos dos Estados Unidos, bem na época da maior crise recente no país. Ou seja, na média, o que a maioria desses investidores fez foi investir sem estratégia, com base em diquinha ou manchete, até grupo de WhatsApp, deixou de levar as emoções juntamente por investir sem convicção e o resultado foi isso aí. Perder dinheiro. Se você está assistindo a esse vídeo, a última coisa que você quer perder dinheiro, eu vou te dizer como nós fazemos para nunca comprar na alta e vender na baixa. Primeiro lugar é seguir uma estratégia comprovada, como a das ações mais baratas. Segundo, eu sigo um sistema de alocação estratégica. Basicamente é um desenho ideal da tua carteira de acordo com as tuas necessidades individuais, que diz que quando uma fatia da carteira sobe, significa que está na hora de vender na alta, enquanto a outra desce e está na hora de comprar na baixa. E faz esse rebalanceamento a cada 3 meses. Natan, eu não tenho um desenho de carteira ideal, eu só vou comprando na mesma que nem você mostrou. Eu preciso te dizer, nós resolvemos disponibilizar de forma 100% gratuita um serviço que a maioria paga centenas de reais para ter acesso. Se tu apontar a câmera do teu celular para esse QR Code ou clicar no primeiro link da descrição e preencher o formulário, que tu vai concorrer a 7 vagas restantes para nossa consultoria de investimentos gratuita.
aqui no Clube do Valor. A consultoria que fez o Henrique se sentir muito mais seguro para investir. Então, se tu já sabe, se te sentes inseguro e quer entender como potencializar e proteger a tua carteira, o link ele tá aqui embaixo. Mas agora a gente vai para a terceira ação ainda muito barata em novembro. E essa ação ela caiu 25% no último ano, mas que, considerando os dividendos, sofreu uma queda um pouco menor de 18%. E por que isso vem acontecendo com essa ação? O motivo número 1 é o fato dessa ação ela ser uma mineradora. Por estar diretamente atrelado a commodities, o de minério de ferro, ela fica à mercê dos movimentos de cotação, porque o minério de ferro ele despencou nesse último ano, impactou esse setor que depende dele. E isso fica claro de correlacionar quando a gente coloca um gráfico de lado a lado com o minério. E essa ação que a gente está falando. Só que apesar dessa queda no ano, e apesar de ter tido uma queda de 3% no lucro do terceiro trimestre, isso já é esperado pelo mercado. E mais, tem analista dizendo que essa empresa está descontada frente ao minério de ferro. E por isso valeria tanto a pena. Mas também eu preciso te dizer que não é por isso que ela tá barata. O papel ele tem se mostrado muito descontado porque o seu EV/EBITDA está na casa dos 4%, enquanto o Earn Yield ele fica na casa dos 21,8%. Já sabe qual que é a empresa que eu tô falando, né? Essa ação é a mineradora Vale, do código VALE3. E para encontrar não só essas, mas as 20 ações mais baratas da bolsa, a gente segue uma série de filtros em mais de 400 ações listadas na bolsa. Primeiro, nós passamos essas 400 ações por um filtro de liquidez, ajuste de resultados operacionais, principalmente de acordo com os maiores Earn Yields. Ou seja, a gente lista as ações com os menores EV/EBITDA e, consequentemente, o maior Earn Yield. Investir assim nos garantiu resultados como estes, em que as ações mais baratas da bolsa batem o mercado e as 20 ações mais caras. A gente decidiu disponibilizar de forma 100% gratuita um e-book que te explica tudo isso em detalhes. E ainda a gente revela as 10 das 20 mais baratas desse mês. Para baixar o documento completo, clica nesse card ou no segundo link da descrição. Dito isso, eu vou te revelar agora a quarta e última ação que ainda está muito barata em novembro. A ação que cresceu 35% só no último ano, já considerando os dividendos, e que teve seu melhor trimestre de 2024 em resultados recorrentes. Os últimos resultados divulgados reportaram um aumento de 48% no lucro comparativo anual. De acordo com a empresa, o desempenho foi influenciado pela ausência de impacto de desvalorizações cambiais, que havia sido no ano anterior. O que também aumentou foi a receita líquida, que cresceu 4% frente ao mesmo período do ano passado e 12% em comparação ao segundo trimestre desse ano. Esse aumento ele foi impulsionado pela recuperação expressiva da divisão de mobile e pela introdução de novos negócios e soluções. E ao mesmo tempo, o EBITDA apresentou uma queda de 6% frente ao mesmo período de 2023, mais um incremento de 2% de um trimestre para o outro. Só que mesmo assim, ela está muito barata. O EV/EBITDA da companhia está bem abaixo da média histórica da ação, na casa dos 4% para uma média de 10%, que faz com que o Earn Yield ele atinja níveis muito altos, com um indicador de 24%, que é uma das 10 ações mais baratas desse mês. E eu estou falando aqui da ação da Valide. Essas foram as 4 ações que ainda estão baratas em novembro. Mas me conta aqui, tu tem alguma dessas na carteira ou depois desse vídeo está pensando em comprar elas? Clica aqui no lado, preenche o formulário e aguarda o nosso time entrar em contato para agendamento. E para continuar com o Clube do Valor aqui no YouTube, eu vou deixar linkado ao lado um vídeo bastante complementar a esse. Grande abraço e até mais!